1 Reis 17, de 1 a 7, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias se foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém. Fecha os teus olhos. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que é maravilhosa. Te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou aqui nesta manhã, Deus. Eu sei que não estamos aqui por acaso, eu sei que o Senhor preparou este encontro para que estivéssemos aqui. E a minha oração, Deus, nessa manhã mais uma vez vem e fala aos nossos corações. Vem e faça nas nossas vidas aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós abrimos os nossos corações para o Senhor nessa manhã. Abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a tua doce voz. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, passeie em nosso meio, abrasa os nossos corações, faça algo novo nas nossas vidas, molda o nosso caráter. Nós não queremos, Deus, sair deste lugar como entramos. Viemos aqui porque temos sede, temos fome de aprendermos mais do Senhor, de sentirmos o teu coração, de ouvirmos com mais clareza a tua voz, Pai. Mais uma vez nos ensina, mais uma vez nos instrui, mais uma vez nos inspira nesta manhã, Pai. Usa a minha vida com unção para que a tua palavra chegue aos corações e cause mudança, transformação, meu Deus. Que a tua vontade seja feita neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Nós começamos na semana passada essa série, eu comecei essa série sobre este homem de Deus chamado Elias, um profeta de Deus, um homem a princípio comum, normal, como eu e como você, mas que Deus levanta este homem comum e normal para ser um profeta, uma voz, um homem que foi levantado por Deus num tempo difícil, que Acabe, que era rei ali naquele momento, não queria saber de Deus, foi um rei mau, fez coisas terríveis, adorava outros deuses, levantava altares em adoração para outros deuses, e é nesse período que Deus levanta este homem chamado Elias para ser boca, para ser uma voz. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso, né, que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, né? Deus usou Elias, Ele pode me usar também, Ele pode usar a tua vida. E Elias, ele é usado por Deus para levar uma mensagem extremamente dura para o rei, porque Elias vai dizer para o rei o seguinte: olha, Acabe, de acordo com o que eu vou falar agora, vai acontecer, ou seja, vai parar de chover nessa terra. E quando Elias está falando sobre não chover mais, embutido nesse não chover mais, tem muitas questões aqui. Porque, na verdade, o meio de sobrevivência naquele período, naquele tempo, era a agricultura. O povo vivia da terra, eles plantavam, eles colhiam, eles comiam do que colhiam. E não apenas isso, mas eles também faziam negócios, vendiam, comprava terra, tudo era feito com agricultura, com animais. Então, Elias, quando ele está dizendo não vai chover, consequentemente ele está dizendo o problema não vai ser só que vai ficar seca a terra. O problema é que não vai ter
uma terra boa para plantar, não vai ter uma boa colheita. Por não ter uma boa colheita, vocês vão acabar passando necessidade. Os animais vão morrer, vai ter confusão, vocês não vão ter coisas para fazerem trocas e comprar coisas. Então, Elias, na verdade, estava anunciando um tempo extremamente difícil, né? E Elias, ele foi levantado por Deus para ser essa voz no meio desse tempo difícil e corajoso para levar uma palavra como essa ali para o rei, né? Agora, eu acho interessante a maneira que Deus faz as coisas, porque Deus, né, e seus mistérios. A gente vê Elias sendo levantado por Deus e indo à presença do rei, e não acho que foi tão simples de Elias ter chego à presença do rei. Eu acho que algumas coisas aconteceram para que ele conseguisse chegar à presença do rei. Eu acho que ele foi favorecido, eu acho que Deus o conectou com algumas pessoas e que acabou abrindo algumas portas, então ele tem acesso ao rei, ele consegue falar com o rei. Então Elias, na verdade, ele está nesse momento que talvez olhando de fora a gente poderia dizer, puxa, que momento, né? Elias agora está sendo usado por Deus, agora Elias está sendo um profeta de Deus, ele agora tem acesso, o homem é importante, hein? Ele tem acesso ao rei, ele consegue transitar no palácio, ele chega lá e fala o que tem que falar para o rei. Então talvez Elias estava naquele momento onde as pessoas olhavam para ele e até o respeitavam e diziam, puxa, esse homem aí tem alguma coisa de especial sobre sua vida. Mas eu acho engraçado porque em um momento Deus levanta e Deus usa e Deus pega Elias para ser boca através da vida de Elias, mas logo depois, pouco tempo, instantes depois, Deus dá uma palavra a Elias e diz a Elias o seguinte, olha, tudo bem, você foi usado, você foi boca, mas agora o que vai acontecer é que você vai para um lugar distante. Eu quero te levar para um lugar distante, eu quero te levar para um lugar solitário, eu quero te levar para um lugar que é longe do palácio, eu quero te levar para um lugar onde as pessoas, você vai estar isolado de pessoas, onde talvez ninguém vai conseguir te ver e ver o que eu estou fazendo na tua vida e através da sua vida. Deus, ele trabalha de maneiras, às vezes, que a gente não consegue compreender, né? Elias podia dizer, puxa, mas demorou tanto tempo, hein, Deus? Demorou tanto tempo para o Senhor me usar, demorou tanto tempo para o Senhor me levantar, demorou tanto tempo para o Senhor me dar uma voz e conseguir chegar lá e ser usado pelo Senhor. E logo depois do Senhor fazer isso, o Senhor pede que eu vá para um lugar distante, ficar sozinho, escondido, num esconderijo, longe de tudo e de todos. O que é que o Senhor está querendo fazer? Os mistérios de Deus que muitas vezes a gente não compreende o que Deus está fazendo ou deseja fazer. Na verdade, o que a gente vai ver é que Deus, através disso que Ele está fazendo, Ele desejava fazer algumas coisas. Ele desejava ensinar algumas coisas ao profeta. Ele desejava transmitir ou colocar o profeta num momento, num tempo que ele iria treinar o profeta para coisas novas e coisas maiores. Na verdade, o próprio nome do lugar que Deus envia Elias, riacho, esse riacho, Querite, ele tem um significado, né? Porque até quando nós olhamos no Antigo Testamento, na Bíblia, nomes tinham muito significado, né? Por exemplo, o nome que um pai colocava num filho, tinha significado, não era simplesmente porque, não, o pai gostou do nome do filho, não, representava alguma coisa, era um simbolismo, né, de que ou nós vivemos esse momento, ou vivemos esse milagre, então por causa disso, o nome do meu filho vai ser esse aqui, ou então era uma declaração até profética, nós esperamos, nós declaramos, nós profetizamos sobre a vida do nosso filho, que ele vai ser essa pessoa, que ele vai ser abençoado. No Antigo Testamento a gente vai ver que nomes sempre tem um simbolismo por trás, e eu acredito que não é diferente no texto que nós lemos aqui, na história que está sendo contada, porque a palavra Querite, no original é charat, que significa cortar, colocar no tamanho certo, ser cortado, separado dos outros, estar privado, um dos significados também é estar privado das bênçãos de uma aliança, também no sentido de preparar um pedaço de madeira para uma construção, deixando-a no tamanho correto a ser usado. E eu acredito que é exatamente o que Deus estava fazendo ao levar Elias para Querite. Deus estava pegando
profeta, Deus estava pegando alguém que ele estava usando e levando para um lugar, porque ali naquele lugar Deus iria cortar, Deus iria moldar, Deus iria pegar essa madeira e cortar no tamanho certo para que sua obra fosse completa aqui nessa terra. Deus queria usar a vida de Neemias, mas para usar a vida de Neemias, ele precisava moldar, ele precisava cortar algumas pontas, e é exatamente isso que vai acontecer. Nós vamos olhar ali naquele riacho em Querite, né? Eu acredito que para nós talvez entendermos o que está acontecendo aqui, eu acho que tem 2 versículos que podem nos ajudar, eu acho que até são chaves dentro do que nós estamos lendo aqui, porque logo no versículo 1, quando Elias está sendo introduzido, né, diz o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então, essa aqui é a maneira como Elias está sendo apresentado. Quem é Elias? De onde veio Elias? Então, quando o escritor aqui vai falar sobre Elias, ele diz, bom, Elias era aquele homem tesbita que veio de Tisbé, né, morador de Gileade. Olha a maneira que ele apresenta o homem de Deus. Então, o homem de Deus, Elias, está sendo apresentado como alguém que veio de algum lugar. Mas aí o que acontece é que, ao longo dos versículos, algumas coisas aconteceram. Então, Querite e algumas outras coisas, processos, na verdade, que Deus colocou Elias para passar. Então, algumas coisas foram sendo causadas, mudadas, transformadas na vida de Elias. E então a gente vai ler, por exemplo, no versículo 14, a declaração de uma outra pessoa aqui, o que ela via, na verdade, na vida de Elias. Quem é Elias para essa moça aqui, que agora tem um encontro com Elias? Olha o que ela diz. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Olha o que está acontecendo. Versículo 1, Elias, ele é o tesbita. Não que ele não era um homem que amava a Deus, mas algumas coisas acontecem na sua vida. Ele passa por alguns processos e agora é inevitável. Agora as pessoas, quando olham para Elias, elas conseguem enxergar algo diferente naquele homem. Agora não precisa nem me contar a tua história. Quando eu olho para você, eu vejo que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. E na verdade eu penso que os processos, algumas coisas que Deus coloca, faz com que a gente passe nas nossas vidas, é para exatamente ele fazer a mesma coisa que ele fez com Elias, porque existe uma grande diferença em sermos usados por Deus e conhecermos a Deus, ou então as pessoas olharem para nós e reconhecer as nossas vidas como homem, como mulher de Deus. Existe uma diferença. Eu posso ser usado, mas as pessoas, ao olharem para a minha vida, elas podem olhar e reconhecer, meu Deus, certamente aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Muito mais do que nós fazemos, eu vejo que a busca de Deus nas nossas vidas, mais do que nós podemos dar a Ele, é quem nós estamos nos tornando. A busca de Deus todos os dias é que eu e você, nós o amemos ainda mais. Então Deus vai me colocar e vai te colocar em alguns processos, não apenas porque Ele quer usar as nossas vidas, mas Ele quer se revelar a nós com coisas que acontecem para que eu e você o amemos ainda mais. Para que não sejamos apenas usados, mas que as pessoas, ao olharem para nós, entendam, está ali um homem, está ali uma mulher de Deus. Deus pega Elias e diz para Elias, Elias, olha, você deu uma palavra dura ao rei, agora você vai fazer o seguinte, você vai para esse lugar, para esse riacho chamado Querite, você vai ficar ali, e lá você vai ter água do riacho para tomar todos os dias, e ali eu vou te alimentar. Ali eu vou enviar corvos que vão trazer todas as manhãs e todas as tardes alimento, carne, pão para você se alimentar naquele lugar, né? Agora, o que é que será que Deus estava fazendo através disso aqui, através de enviar Elias para esse riacho, para esse tempo de solidão, para esse tempo sozinho, para esse lugar secreto? O que é que Deus estava tentando fazer ali na vida de Elias? Eu coloquei aqui 2 coisas que eu acredito que são os 2 principais motivos do porquê Deus estava enviando Elias para aquele lugar. Primeira delas eu coloquei proteção, segunda delas eu coloquei treinamento. Então ali seria um lugar onde Deus estaria guardando Elias, mas não apenas guardando Elias, ali seria um local onde Deus estaria treinando Elias para a próxima fase, para novos desafios.
E é extremamente importante eu e você entendermos isso aqui e entendermos que muitas vezes a gente passa por alguns riachos como se fosse Querite, porque Querite, na verdade, vai simbolizar. O que é que simboliza? Querite representou na vida de Elias um local distante, um local onde ele ficou sozinho, um local onde ele teve que aprender a depender de Deus, um local onde ele não tinha sustento de nada e ele tinha que confiar em Deus para que ficasse vivo. E Querite, muitas vezes nas nossas vidas, são esses momentos que a gente passa distantes de sofrimento, de dor, que as pessoas nos abandonam, a gente se sente sozinho, ou momentos que a gente precisa confiar em Deus porque Ele é a nossa única saída. Então eu acredito que seja importante a gente entender algumas coisas, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por momentos assim. E se nós não tivermos a interpretação correta do que está acontecendo, eu acho que a gente pode ver Deus de uma maneira que Deus não é. Porque Elias, na verdade, ele estava ali em Querite, ele podia muito bem pensar o seguinte: bom, Deus me permitiu cair nesse lugar, Deus me mandou nesse lugar, talvez porque eu tenha sido reprovado, talvez porque Deus não me ama, ou Deus não tem mais nada comigo. E muitas vezes, quando estamos vivendo esses momentos nas nossas vidas, a sensação que nós pensamos sobre Deus é exatamente isso. Bom, eu devo ter sido reprovado. O que é que será que eu fiz para cair nesse lugar aqui? Estava tudo bem, a vida estava andando, as coisas estavam dando certo, eu estava lá no palácio como Elias, eu estava, o trabalho estava dando certo, a vida estava andando, mas de repente Deus me tira da cena, de repente Deus me esconde, de repente Deus me manda para um lugar onde agora as pessoas não me reconhecem, mas parece que eu estou escondido, parece que Deus me escondeu nesse lugar. Será que Deus está bravo comigo? Será que Deus está triste comigo? Será que eu estou sendo reprovado por Deus? Mas na verdade era o contrário disso aqui. Na verdade, o fato de Deus ter pego Elias e dito: olha, vai para Querite, aquilo ali estava representando proteção, aquilo ali estava representando um tempo num campo de treinamento que Deus tinha para Elias, porque Deus queria fazer mais coisas, outras coisas na vida de Elias. Então deixa eu te dizer uma coisa, não se desespere, não pense que você está neste lugar porque Deus não te ama, porque Ele te reprovou. Na verdade, ao contrário, talvez Deus esteja te guardando, talvez Deus esteja te poupando, talvez Deus te escondeu neste lugar porque Ele está guardando a tua vida, talvez Deus te guardou neste lugar, talvez você está escondido nesse lugar, mas não é porque Deus não se importa com você, ao contrário disso, Ele está permitindo você viver algumas coisas, porque Ele está te treinando, Ele está te forjando, Ele está cortando a madeira, Ele está cortando a tua vida para que você fique na medida certa. Ele sabe o que Ele tem preparado para a tua vida e Ele sabe o que Ele precisa de você. Ele sabe que Ele precisa arrancar algumas coisas de você. Ele sabe que Ele precisa moldar a tua vida para que você esteja pronto para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, Querite, para mim e para você, é um lugar de ser moldado por Deus, é um lugar de ser preparado por Deus, é um lugar onde eu estou escondido em Deus, o lugar que Ele me sustenta, Ele é o meu sustento em todas as áreas da minha vida. Então eu preciso mudar a minha perspectiva e mudar o meu olhar para aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, o que a gente vai ver é que Deus estava protegendo, guardando e moldando Elias para algo novo, para algo poderoso, para algo grande. E Ele faz isso nas nossas vidas também. Tem coisa que a gente pensa que é ruim e na verdade é bênção. Tem porta que Deus fecha que a gente pensa: Deus não me ama, e na verdade Ele está me protegendo, Ele está me livrando, Ele está me guardando, porque Ele sabe que se eu entrasse lá, Ele sabe que se eu vivesse aquilo ali não seria bom para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, aquilo ali traria destruição. Então muitas vezes é uma questão de perspectiva. Deus está me guardando, Deus está me livrando, Deus está me abençoando, Deus está me forjando, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida também. Então, tem algumas lições que eu acredito que Deus estava querendo ensinar ao profeta nesse tempo perto do riacho, lá em Querite. Acho que Deus estava querendo ensinar e forjar e treinar aquele homem de Deus para viver coisas maravilhosas. Então tem lições aqui que nós podemos tirar, eu acho que nós podemos aplicar nas nossas vidas também. Porque muitas vezes a gente se sente exatamente assim, vivendo talvez o que um profeta, um homem, uma mulher de Deus estavam vivendo, né? Então, eu acredito que
Elias, ele, naquele processo difícil, naquele período difícil, ele, com certeza, por conta das experiências que ele vai viver ali, ele aprende algumas coisas, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acredito que Elias, através de suas experiências, ele tenha visto, entendido, aprendido naquele lugar. Coloquei a primeira coisa aqui, eu não tenho dúvida que Elias aprendeu muito ali sobre a soberania de Deus. Quando a gente fala da soberania de Deus, que Deus é soberano, a gente está falando que Deus ele tem poder, ele tem domínio sobre toda a criação. Deus ele pode fazer todas as coisas na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque quem é que pode parar a chuva do céu, senão Deus? Quem que pode impedir que caia chuva do céu? Podiam adorar outros deuses e pedir a outros deuses, mas que Deus que pode, que Deus que tem o poder, que Deus que tem o domínio e o controle sobre a criação, que pode impedir que chuva, que água caia do céu. Ninguém. Então, quando isso acontece, Elias, ele declara a palavra, ele profetiza, ele diz, olha, não vai acontecer, não vai chover. E ele vê aquilo que ele profetiza, aquilo que ele ora acontecendo. De repente, ele olha e não chove mais naquela terra. Eu penso que, então, a revelação que ele tem de quem Deus é, desse Deus soberano, que até a chuva, se ele quiser, ele pode impedir de cair sobre a terra. E eu acho que experiências com Deus é exatamente isso que causa nas nossas vidas. A gente passa a conhecer um Deus que não conhecíamos antes. A gente passa a ver um lado da face de Deus que ainda não conseguíamos ter visto antes. Quando a gente fala de um Deus soberano, tem algumas questões aqui que acabam até nos confundindo, e existem até brigas teológicas, e a gente não vai resolver isso aqui, porque isso aqui são discussões eternas, né? Isso aqui não nasceu ontem, isso aqui é desde milhares de anos atrás. Mas uma coisa eu e você precisamos entender aqui: Deus é soberano. A palavra de Deus vai nos mostrar através em vários lugares que Ele tem poder para realizar, que Ele pode fazer e que Ele cumpre sua vontade. Por exemplo, em Jó, no capítulo 23, 13, diz assim: mas se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Quem pode impedir Deus se Ele decide alguma coisa? Jó está dizendo. No capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha, ele chega à conclusão: eu sirvo a um Deus que pode tudo, e o plano dele não tem como ser frustrado. Se ele quiser fazer, ele faz. Salmo 115, 3 diz assim: no céu, o salmista está dizendo, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Efésios 1:11 diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, quando se fala sobre soberania de Deus, que Deus pode fazer aquilo que Ele deseja, o que Ele quer fazer, e que nada pode impedir Deus, então aí se levanta alguns questionamentos. Por exemplo, se Deus é soberano, então Deus não pode ser bom. É o que algumas pessoas dizem. Por que, Gui? Porque se Deus ele é soberano e Ele pode fazer o que Ele deseja fazer, não tem como Ele ser soberano e ser bom. Porque coisas ruins acontecem. E Deus podendo fazer o que Ele deseja fazer, então que Deus bom é esse que não faz, se Ele é soberano? Então aí a pessoa, se Deus é bom, eu até acredito que Ele é bom, mas então soberano Ele não pode ser. Existe uma linha que acredita nisso. Uma das questões também que são discutidas é a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Ou seja, se Deus ele é soberano e a vontade dele tem que ser feita e ele controla todas as coisas, então, ao final, que nós não temos o livre-arbítrio. Porque se ele tem uma vontade para a minha vida, ele vai realizar a vontade dele na minha vida, ele vai fazer com que eu faça determinadas coisas, ele vai fazer com que eu chegue, que eu viva aquilo lá, porque ele tem poder, ele pode fazer e a vontade dele vai se cumprir. Então, é uma outra questão aqui que é discutida. E aí, Armínio e Calvino, aquela discussão eterna, mas, na verdade, eu acho que não precisamos ficar nessa daqui para lá, de lá para cá. O que a gente olhando para a palavra, é claro que quem sou eu para querer
trazer a solução para esse problema que está sendo discutido há milhares de anos. Mas olha só, o que eu enxergo aqui é o seguinte: Deus, ele é soberano, e o fato de Deus muitas vezes não fazer algumas coisas não significa que ele não seja soberano. O fato de Deus, por exemplo, de existir o mal no mundo e se Deus podendo fazer, ele não faz, não é que Deus não é soberano. Eu penso que é o contrário disso, pelo fato de ser soberano que estas coisas acontecem, sabe por quê? Porque se você olha para o jardim, lá no começo, no Éden, Deus colocou o homem e a mulher, e em sua soberania, ou seja, podendo determinar o que ele queria determinar, ele determina ali, ele diz para o homem e para a mulher: olha, vocês vão ter o poder da escolha, tanto que ele diz, tem todas as árvores aqui, vocês comem do fruto que vocês quiserem, mas desta aqui não comam. E Deus fez o quê? Deus deu o poder da escolha, disse: agora vocês vivem aí e vocês comam do fruto que vocês quiserem. O homem e a mulher decidiram, ou seja, livre-arbítrio. Deus não obrigou eles a não comerem o fruto, Deus disse que não era bom, e eles decidiram ali comer o fruto. Porque eles comeram no fruto, o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, o mal entra no mundo, e então a gente vive essa devastação por causa do pecado. O pecado gera morte, tristeza, choro, lágrimas. Agora, isso não significa que Deus não seja soberano. Na verdade, é o contrário disso, porque Deus, ele pode. Quem é que poderia determinar para o homem? Quem é que poderia dizer, você tem a escolha ou não? Aqui a gente vê a soberania de Deus se cumprindo. Quando Deus diz, vocês vão poder fazer a escolha. Então, na verdade, a soberania de Deus não é porque o homem, coisas ruins aconteceram. A soberania de Deus está em que Deus deu a liberdade disso. Vocês vão poder ir até daqui. Isso aqui vocês vão escolher. Agora, as consequências daquilo que o homem escolhe aí é inevitável. E Deus, ele não tem como agora ele dizer, eu vou impedir que o mal aconteça, eu vou impedir a tristeza das pessoas. Deus não pode fazer isso, não é que ele não pode, que ele não teria o poder, mas Deus não faz isso, porque Deus, ele está preso nele mesmo, em sua palavra. Aquilo que ele declarou, ele não volta atrás. Princípios Deus não quebra. Isso é maravilhoso, eu e você sabemos que imagina a gente confiar em um Deus que um dia estabeleceu algo, mas de repente no meio da história ele muda de ideia e diz, não, agora eu acho que deu confusão, é melhor eu mudar aqui, então eu disse que vocês podiam fazer o que vocês querem, mas agora não vão fazer mais nada não, que a coisa está dando ruim. Não, ele falou algo, ele estabeleceu algo, ele deu o livre-arbítrio, então agora o homem pode fazer o que quer, mas então vai ter as consequências daquilo que o homem planta, daquilo que o homem faz. E o fato de coisas ruins acontecerem não significa que Deus não seja soberano, o contrário disso, ele é soberano e por isso ele deu o direito de você, escolhermos o que queremos nas nossas vidas. Isso aqui é só um parênteses, porque às vezes quando a gente fala sobre a soberania de Deus, a gente fica nessa confusão, né? Eu sei que é um questionamento para muita gente. Se Deus é bom, então por que ele permite certas coisas, né? A gente vive nesse mundo caído, a gente vive nesse mundo onde o pecado trouxe morte, destruição e tristeza. A princípio não era o que Deus desejava, mas Deus deu ao homem a liberdade de escolha, de escolher. Então, por isso hoje, muitas vezes, existe o sofrimento, existe a dor e existem as lágrimas, né? Então, mas eu vejo aqui, voltando para o texto, que uma das coisas que, sem dúvida, Elias, ele chega à conclusão: eu sirvo a um Deus que é soberano, que tem poder sobre tudo e sobre todos. Segunda coisa que eu acho que Elias, ele entende vivendo aquele período, aquele tempo que ele vive ali no riacho de Querite, é que ele servia a um Deus que traria e que trouxe a provisão. Ele entende que ele serve ao Deus da provisão. 1 Reis 17:4, que Deus diz para ele, olha, você beberá a água do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Eu não tenho dúvida que, à medida que isso vai acontecendo, a revelação de quem Deus é para Elias, ela muda, ela aumenta, porque, olha só, ele conhecia Deus, mas agora, imagina só, ele está lá e de repente ele está tomando aquela água fresca, aquela coisa boa, num lugar tranquilo, e de repente começa a passar o dia, e chega a tarde, ele está com fome, e talvez ele pense, puxa, será que Deus vai mandar mesmo? Ele olha para o céu, e de repente vem um corvo voando, e o corvo pousa ali na sua frente e joga carne, joga o pão para ele comer ali. Me diga uma coisa, que corvo que
pega um pedaço de carne e leva até uma pessoa. O corvo vai comer a carne antes de chegar no destino final. Se você não acha que Elias está olhando aquilo ali e entendendo, meu Deus, que Deus poderoso é esse, que até o corvo ele impede de comer, até o corvo ele dá ordem e o corvo tem que obedecer. Imagina todos os dias Elias levantando e pensando, queria tomar um café da manhã, e de repente ele olha e vê o corvo pousando e colocando ali o seu café da manhã. À tarde vai chegando e de repente ele pensa, puxa, já está dando uma fominha aqui, hein? Mas de repente pousa mais um corvo e ali coloca ali o seu café da tarde. Eu não tenho dúvida que Deus estava também tentando ensinar algumas lições para Elias. Elias, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está num lugar distante, você está sozinho, você está longe das pessoas, mas eu quero que você aprenda uma lição nesse período que você estiver aqui. Eu sou o teu sustento, sou eu que trago a provisão na tua vida. E eu vejo aqui que não era provisão apenas de comida, de mantimento, de alimento, muito mais do que isso, porque Deus o leva a um lugar sozinho, ele está num lugar sozinho e fica mais de um ano num lugar sozinho. Provavelmente ele tenha ficado esse tempo, um ano e pouco ali em Querite. Imagina um ano e pouco num lugar sozinho, sem ninguém. Com certeza você ficaria triste, eu ficaria triste, mas eu acredito que Deus estava ensinando algumas lições para Elias. Elias, eu sou o teu sustento. Se você precisa de provisão, e provisão não só de comida, mas se você precisa no teu emocional, na tua alma, se você precisa de provisão de coisas materiais, eu sou tudo o que você precisa. Na verdade, eu penso que algumas vezes Deus permite que a gente viva algumas privações, não só de coisas, mas até de pessoas, momentos que a gente passa, enfrenta, até de abandonos, porque Deus permite, porque Ele muitas vezes está tentando nos ensinar algumas lições. Olha, você estava pensando que você precisava daquilo ali, você estava pensando que você dependia daquilo ali para ser feliz, mas através disso eu quero te ensinar, eu sou o teu sustento, eu sou a provisão na tua vida de tudo que você precisa, seja na área sentimental, seja nas tuas finanças, seja coisas materiais. Deus, Ele é esse Deus na minha vida e na sua vida, e com certeza Deus estava ensinando isso a Elias, da mesma forma que ensinou isso a tantas pessoas na Bíblia. Por exemplo, Abraão, difícil foi conseguir ter um filho e ele desejava aquilo, e Deus concede um milagre, Deus dá um milagre. O filho da promessa nasce, Isaque, ali nos braços de Abraão. Agora Abraão feliz com aquilo que Deus tinha feito, mas de repente Deus pede de volta. Deus diz, Abraão, eu quero que você sacrifique esse presente que eu te dei. Então Abraão vai pegar o seu filho, Abraão vai pegar o material ali para sacrificar o seu filho. Ele sobe a um monte Moriá, e ele vai sacrificar do seu próprio filho, e ele está decidido, porque ele amava a Deus, o pai da fé, ele amava a Deus, ele queria obedecer a Deus. Ele chega ali, ele prepara tudo, coloca o seu filho, e ele levanta o cutelo para tirar a vida do seu próprio filho, e naquele momento um anjo aparece e diz, Abraão, para aí, não precisa fazer isso não. E naquele mesmo momento ele diz, olha para trás, e Abraão olha para trás, e quando ele olha para trás tem um animal ali preso nos arbustos. Então Deus estava dizendo para ele, olha, você não vai precisar, eu trouxe o que? Provisão para você. E Abraão então naquele momento diz, olha, o Deus da provisão apareceu, Jeová Jirê, é o Deus que provê, ele apareceu e não permitiu que o meu filho fosse sacrificado ali naquele monte. É esse Deus que nós servimos. A Bíblia vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, ele é o Deus que nós servimos também. Então, entenda algo, você pode estar em Querite pensando como é que vai ser, mas Deus vai ser o teu sustento e a tua provisão em todas as áreas da tua vida. Ele é confiável, querido, ele não é uma pessoa como nós somos, ele não mente, ele não engana, ele não volta atrás, ele não fala para você, olha, eu estou junto com você, e amanhã vira as costas e te abandona. Ele não entrega a você promessas de dizer, eu vou fazer isso na tua vida, e amanhã, Deus não é bipolar, amanhã ele, não estou mais com vontade de abençoar ele não, hein? Acho que hoje eu não vou fazer, na verdade, o Deus que nós servimos, ele não é assim, ele fala e ele cumpre, ele fala e ele estabelece, ele não vira as costas, mesmo em Querite, ele continua sendo fiel, mesmo nesse lugar que nos falta tudo a princípio, ele se mostra presente, trazendo tudo aquilo que nós precisamos. Então Elias está tendo essa experiência com Deus, mas algo acontece.
o riacho seca. Elias estava talvez feliz lá, né? Chegou a coisa meio difícil, falou, puxa, eu vou ficar aqui sozinho. Mas ele começa a viver milagre, todo dia toma uma aguinha fresca do riacho, todo dia chega comida, o corvo traz. Está tranquilo, não tem ninguém enchendo a paciência dele. Até que estou gostando desse negócio. Mas, de repente, Elias um dia levanta, dá uma olhada, fala, parece que o riacho está um pouco mais baixo que ontem. Passa uma semana, mas parece que a água está meio ficando turva. Mais uma semana, agora não tem água, a terra só está molhada. Passa mais uma, a terra secou, cadê a água? Elias agora vai viver esse momento. O riacho secou. E eu quero te dizer uma coisa, riachos secam. Tem momentos das nossas vidas que a gente está passando exatamente o que Elias estava passando. O riacho secou. Como é que eu vou fazer agora? Para onde eu vou correr? O que é que será que Deus tem para a minha vida nesse momento? E para explicar isso aqui que está acontecendo para você, eu quero te contar uma história que eu ouvi. Existiam alguns fazendeiros, eles eram donos de uma terra bem grande nos Estados Unidos, e eles tinham uma plantação de algodão. E era uma plantação muito grande, então eles estavam esperando chegar na fase, no período da colheita, e aquela colheita seria maravilhosa e daria sustento por um ano todo. Então, quando está chegando perto da fase lá da colheita, gorgulhos, tipo besouros, que comem algodão, vão lá na terra deles e devastam a colheita deles e comem os algodões. Aqueles fazendeiros vão lá na terra para olhar tudo aquilo e dizem, nossa, e agora o que é que nós vamos fazer da vida? A colheita que nós iríamos ter agora traria sustento o ano inteiro, a gente ia fazer outros negócios, mas agora nós não temos o que fazer. Mas fazendeiros, homens, eles resilientes, não baixaram a cabeça, então, discutindo, decidiram, não, vamos plantar amendoim. Plantar amendoim. E eles fizeram isso, e plantaram amendoim. E eles não esperavam e não imaginavam o que a colheita de amendoim seria. Mas o resultado foi que a colheita foi tão maior e tão maravilhosa que eles não podiam nem imaginar. Então eles olham para aquilo e falam, a gente não podia imaginar que a gente estaria vivendo um momento desse aqui. E aí, por conta disso, eles decidem fazer algo. Eles pegam então e montam, fazem uma imagem de um gorgulho, desse bichinho. E eles colocam uma estátua na terra deles lá. Porque ao olhar para aquela estátua, eles entendiam que aquilo que na verdade poderia ter sido a causa deles terem perdido tudo e falido, foi a causa deles estarem vivendo algo que eles jamais imaginaram que eles poderiam viver. O que é que você está querendo dizer com isso, querido? Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Tem algumas vezes que a gente pensa que o riacho secou é porque Deus não nos ama, porque Ele quer nos matar. E na verdade tem alguns riachos que secam nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque na verdade a gente gosta desse riacho, a gente gosta dessa água. E se Deus não fizesse alguma coisa, a gente ficaria nesse riacho aqui a vida inteira. Se Deus não tirasse a água desse riacho aqui, a gente ia falar, Deus, tá bom aqui, o Senhor está me dando comida, não preciso nem trabalhar, tem essa água aqui desse riacho, me deixa aqui quietinho. Se o riacho não secasse, Deus não conseguiria tirar Elias daquele lugar, só que Deus sabia que ele precisava de Elias numa próxima fase, num próximo lugar. Então, na verdade, tem riachos nas nossas vidas que secam, e não é uma indicação de que Deus não está se importando conosco, não é uma indicação que Deus não nos ama, não, na verdade, nada disso. Talvez um riacho seco seja a indicação de que Deus tem coisas novas para fazer, talvez seja uma indicação que Deus está querendo te levar para um próximo lugar, para uma próxima fase, porque Ele sabe que se o riacho não secasse, a gente ficaria ali para sempre. Então, a gente precisa mudar de perspectiva. Tem vezes que uma porta se fecha, mas a porta não está fechando porque Deus não te ama. Deus está fechando uma porta porque Ele tem uma melhor preparada para você. Às vezes, a nossa interpretação do que Deus está fazendo é errada. A gente pensa, Deus, mas estava tudo bem. O Senhor veio aqui e acabou com a água no meu riacho. Sim, meu filho, porque eu quero te levar para um lugar novo. Eu quero fazer algo novo na tua vida.
Então com fé, já deixa eu dizer uma coisa para você, celebra mesmo quando o riacho seca, agradeça a Deus mesmo quando as coisas estão de cabeça e não estão dando certo. Sabe por que mesmo com o riacho seco Deus continua no controle? E talvez Ele está te impulsionando, talvez Ele está te empurrando, talvez Ele está dizendo para você, sai desse lugar, dá um passo meu filho, dá um passo minha filha, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, na próxima estação, na próxima cidade é muito maior do que você jamais poderia imaginar. É por isso que as pessoas do mundo talvez olhem para cristãos fiéis e pensem, é tudo louco. Isso, tudo louco. Porque o riacho secou e você está... O riacho secou e você está falando, Deus, para onde eu vou agora? Qual que é o passo? Qual que é a próxima estação? Eu sei que vai ser maior e melhor. Pode vir, abre a porta, conecta com gente, fala comigo. O patrão te manda embora e você está dando glória a Deus. Aí o outro está falando, bateu a cabeça, precisa levar você no médico, né? Está doido? Mas você está entendendo, não? Se Deus ele é soberano, Ele controla todas as coisas, minha vida está nas mãos dEle. Então, se uma porta fechou, Deus está movendo, Deus está fazendo alguma coisa. Deus tem um novo lugar para mim. Deus quer me abençoar ainda mais. Deus quer me levantar ainda mais. É com essa perspectiva que eu e você que servimos a Deus precisamos viver as nossas vidas. O seu amém foi muito sem fé. Você quer ficar aí no riacho, filho? Aí é uma escolha. Tem gente que fica chorando no riacho. Oh, Deus, manda mais água. E Deus está dizendo, mas era para você estar em outro lugar. Oh, mas faz de novo. Não, quero fazer de novo, não, quero fazer novo. Não é de novo, novo, em outro lugar, nova etapa, nova fase, te abençoar ainda mais, te abrir portas que você não imaginou. Só que está acontecendo aqui. Elias, ele estava sendo promovido. Ele não sabia que a próxima estação, ele não ficaria só escondido, mas agora Deus iria voltar a usá-lo de forma sobrenatural. Ele não sabia ainda, mas o riacho secou foi a causa dele sair daquele lugar de Deus. E agora você vai para um outro lugar. Agora você vai para Sarepta. Porque agora tem um milagre que precisa acontecer lá. Agora tem uma viúva lá que está passando necessidade. Você, homem de Deus, levanta e vai para lá, porque agora eu quero usar a tua vida. Os riachos secos são indicação de que Deus está movendo e Ele quer te mover para uma próxima estação. Pega essa palavra, guarda isso no teu coração, que talvez quando você vai estar vivendo, você vai se lembrar disso, vai entender. Deus está fazendo algo novo, Deus está me levando para um novo lugar. Abre os teus olhos para que você consiga enxergar isso, né? Uma coisa que Elias ele entende com certeza aqui é que a oração funciona. Nossa, funcionou, hein? Tiago fala sobre Elias, ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então Elias ele descobre uma coisa, olha, o que eu oro acontece, Deus faz. Agora, tem uma coisa também aqui. Talvez a gente precisa ver melhor o que a gente ora, né? Porque, na verdade, Elias, ele está colhendo a própria oração. Então, agora ele está no riacho, o riacho está seco, não dá nem para brigar com Deus. Não foi você que orou e declarou e falou que não ia chover? Então, choveu, está seco. Eu acho que tem uma oração que a gente faz que a gente está fazendo exatamente isso com a gente. Deus, me faça uma pessoa paciente. Deus fala, tá bom, entendi. Então, fica 10 anos esperando. Como é que Deus vai me ensinar? É me colocando em processo. Oh, Deus, me ensina, Pai, a não amar as coisas deste mundo. Tá bom, meu filho, vou deixar você sem nada, então. Porque você vai aprender que você não depende dessas coisas. Eu acho que a gente tinha que orar diferente, né, Deus? Não deixa meu coração, isso ganhar meu coração, não, mas me abençoa, Pai. Que a oração tem poder. Elias, ele entende isso, com certeza. Ele ora, ele fala, ele libera uma palavra e aquilo que ele fala começa a acontecer. Não chove, a terra seca. E ele fala, uau, caramba, hein? E eu acho que Deus estava permitindo também estas coisas acontecerem para dizer para ele, está vendo? Você pode ser usado. Aquilo que você fala, aquilo que você determina, aquilo que você profetiza, palavras são sementes, você é um homem de Deus, vai acontecer. Eu vou fazer. Agora,
Elias teve que aprender, acho que muitas coisas, né? A desapegar. Talvez essa tenha sido uma das maiores lições, sabe? Desapegar de tudo, de todos, das coisas, entender que Deus era seu sustento. Eu acho que talvez a maior lição aqui que Deus estivesse tentando ensinar era para que esse homem fosse um homem dependente. Se tem uma coisa que o ser humano não gosta é de depender. A gente faz tudo para não depender. Então você não quer provar da fidelidade de Deus, você não quer chegar nesse ponto. Você quer fazer as coisas para não precisar fazer, oh meu Deus. Você não quer que o Jeová Jirê apareça na tua vida, o Deus da provisão, porque antes dele ter que prover alguma coisa, você já quer, tá tudo bem. Você não quer viver um milagre, você quer que antes do milagre as coisas se encaixem. Porque para viver um milagre, muitas vezes a dor para chegar lá é grande. O medo e, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então Deus vem e faz o milagre, mas a gente não quer ficar passando por esses apertos na vida. Mas talvez uma das maiores lições que Deus estava tentando ensinar a Elias, olha, Elias, você pode confiar em mim. Você pode descansar o teu coração em mim. Eu sou tudo o que você precisa. Porque Deus pega Elias e a princípio tira tudo. Tira as pessoas, tira ele de um ambiente que ele estava acostumado, tira bens materiais, tira sustento. Então, Elias, na verdade, ele está sendo afetado em todos os aspectos de sua vida. Ele não tem gente, ele não tem lugar, ele não tem família, ele não tem nada. Então, agora, ele está tendo o quê? Que depender de Deus. E até a maneira que Deus faz, eu vejo que é exatamente isso que Deus estava ensinando Elias, porque Deus podia muito bem dizer, Elias, olha, eu vou mandar um corvo, e esse corvo vai trazer comida, e essa comida vai durar uma semana, e pelo menos uma semana Elias ficaria tranquilo. Ai, que bom, então já sabe que amanhã vai acordar e tem comida, mas eu acredito que Deus estava tentando ensinar uma mensagem para ele. É todo dia, meu filho, você tem que depender de mim todo dia. Elias levantava com fome, falava, vixe, será que hoje vai ter? E olhava, e de repente demorava um pouquinho, e de repente ele vê o corvo vindo e trazendo alimento. Só que eu penso de verdade que enquanto ele está olhando o corvo trazendo a comida, ele não está vendo só o corvo, ele está vendo através do corvo a mão de Deus, ele está vendo através do corvo o cuidado de Deus, ele está vendo através do corvo a fidelidade de Deus. Deus estava ensinando ao seu servo, olha, você pode contar comigo, você pode depender de mim, você pode colocar a tua vida nas minhas mãos, porque se eu falei para você que todos os dias eu iria trazer carne, se eu falei para você que eu iria mandar um animal todos os dias pela manhã e pela tarde também para te alimentar, para você ser cuidado, pode ter certeza que eu vou fazer aquilo que eu falei. E muitas vezes os riachos, as faltas, algumas coisas que nós perdemos, pessoas que nos ferem, que nos abandonam, na verdade Deus até permite algumas coisas, porque talvez a gente contava tanto, se apoiava tanto naquela pessoa, a gente se apoiava tanto naquela coisa, a gente se apoiava tanto lá na conta do banco, a gente se apoiava tanto em tantas coisas, e algumas vezes Deus permite que algumas coisas se percam no meio do caminho, mas na verdade Ele sempre está tentando me ensinar e te ensinar o seguinte, você pode perder pessoas, mas a mim você não perde, você pode perder coisas, mas eu sou Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco, que vou estar com você em todos os momentos da sua vida. Então na verdade eu e você precisamos aprender a dependermos de Deus. Nós olhamos, por exemplo, na Bíblia, histórias de homens, de mulheres de Deus, e a gente vê Deus trabalhando desse jeito. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Amém, Deus, estou indo, então me fala qual é a terra. Não vou te contar, sai. Por quê? Porque o que Deus desejava era exatamente isso, dependa de mim, dependa para o próximo passo, dependa de mim. Amanhã eu quero que você continue dependente de mim, e muitas vezes nós lutamos com todas as nossas forças para não dependermos de Deus, mas eu e você precisamos aprender essa lição que Elias com certeza aprendeu. Com Deus nós podemos contar, as nossas vidas nós podemos apoiar nas mãos de Deus. O teu coração pode estar triste, abatido, ferido, você pode ter sido abandonado, mas em Deus você encontra refrigério, em Deus você encontra alguém que não te abandona em momento algum, em Deus você encontra provisão na área das finanças, provisão nos sentimentos, em Deus nós temos tudo o que nós precisamos aprender a confiar as nossas vidas nas mãos de Deus.
conclusão disso. E o que eu quero dizer para vocês é que não é se nós vamos passar por esse lugar. Não é se Querite um dia vai ser uma realidade nas nossas vidas por algum momento. Não é ser. Porque Querite é uma realidade na vida de todo mundo que passa nessa terra. Em algum momento da vida a gente vai chorar. Em algum momento da vida a gente vai se sentir sozinho. Em algum momento da vida a gente vai perder alguém que a gente amava e vai falar, e agora? Em algum momento da vida a gente vai perder alguma coisa e vai dizer, aquilo que eu confiava se foi. Então não é ser. A questão não é ser. Se eu passar, se eu chegar, será que isso um dia não é ser? A questão para mim e para você que servimos a Deus é como nós vamos passar por Querite. Porque ser não é uma opção, mas o como sim. Eu e você podemos escolher como nós vamos passar por Querite. Eu e você podemos ajustar os nossos olhos para termos uma perspectiva diferente do porquê estamos em Querite. Querite, na vida daqueles que amam a Deus, não é um lugar onde Deus quer te matar. Querite, na vida daqueles que amam a Deus, não é um lugar que Deus está bravo com você e Ele te colocou de castigo e você vai ficar lá sofrendo e chorando. Não. Querite é esse lugar onde Deus permitiu. Porque, na verdade, Ele está cortando essa peça. Na verdade, Ele está moldando essa peça. Ele está usando um processo, Ele está usando circunstâncias, Ele está usando o choro, Ele está usando a falta, Ele está usando circunstâncias que rodeiam a nossa vida para nos ensinar, para nos moldar, para que a gente fique do tamanho que Ele precisa, para a obra que Ele tem nas nossas vidas. Então, Querite, entenda, talvez hoje você se sinta assim. Talvez hoje você chegou nesse lugar dizendo, Gui, eu não sei porque que eu estou vivendo esse momento, eu não sei... Mas que Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou não, querido. Deus não te abandonou não, querida. Mas o riacho secou. Fica feliz então, porque se o riacho secou, tem muita coisa boa para acontecer aí. É uma questão de perspectiva. Deus te ama. A palavra vai dizer o seguinte, olha, a mãe que ama o seu filho, que amamenta o seu filho, ela é capaz de abandonar o seu próprio filho, mas não Deus. Deus não vai te abandonar nesse lugar. Deus não se esqueceu de você nesse lugar. Deus não está com os olhos dele sobre a sua vida neste lugar. Entenda algo. E na Bíblia tem muitos símbolos. Na Bíblia as histórias que são contadas, na verdade muitas delas têm um princípio, tem um simbolismo por trás daquilo que está acontecendo. Olha só, você olha para deserto, você olha para Querite, você olha para momentos assim, e muitas coisas estão sendo ensinadas também. E uma delas, sabe qual é? Olha, o povo de Deus não nasceu para morar no deserto. O povo de Deus não nasceu para ficar em Querite. Pode até ser uma estação na minha vida, pode até ser uma fase da minha vida, eu vou passar pelo deserto, mas eu vou passar pelo deserto. Eu vou passar por Querite, mas eu vou passar por Querite. Querite na minha vida e na tua vida que serve a Deus não é lugar de permanência. Você não vai ficar nesse lugar por muito tempo, você não vai morrer nesse lugar, você não vai morrer no deserto. Deus vai te promover, Deus vai te levar para a próxima fase, Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Em nome de Jesus, mude o teu olhar, mude a tua perspectiva, entregue, confie a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando melhor do que você, tua mãe, teu pai poderia cuidar da tua vida, e aquilo que Ele tem preparado para você, se você continuar e não morrer nesse lugar, você vai viver coisas extraordinárias, como Elias viveu. Como Elias foi um homem grande aos olhos de Deus, como Elias foi boca e profeta de Deus, assim vai ser também na tua vida, em nome de Jesus. Passe por Querite, seja moldado neste lugar para viver as maravilhas que Deus tem preparado para você, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus.